noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu sou a psicóloga e psicanalista Regina Célia. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal Nós da Diferença. E como sempre, falando de nós pessoas, eu, vocês e nós, que são os desafios, os obstáculos do nosso dia a dia, mas que a gente pode utilizar esse nó como um obstáculo, realmente, como alguma coisa que nos paralisa, mesmo que momentaneamente, ou como algo que nos impulsiona para modificarmos a nossa atuação, modificar e transformar a nossa vida. E hoje, falando sobre nós, antes de me autodescrever, eu preciso contar para vocês que surgiu um nó no nosso canal. Não podia ter deixado de surgir, né? Então, mas aí, como eu já falei em outros episódios, se você ainda não viu, né, veja lá onde eu falo sobre nós, o que eu e a minha webtuber, a Kelly, ajudou a gente a fazer, né? Nos últimos programas, a gente mudou de local de gravação, porque é onde eu gravo os episódios aqui do canal, fica na Sociedade Brasileira de Psicanálise Holística, que é uma clínica escola de psicanálise, né, localizada aqui na região da Zona Leste de São Paulo, capital, que é onde eu moro, né, em São Paulo, capital. E a gente ainda está se adaptando ao novo lugar, à nova casa, à nova sede, e junto com isso surgiram alguns problemas de interferência externa, né? Interferências externas com relação a muito barulho, ruído, cachorro, pessoas que conversam, né? Estava captando muito resíduo da parte externa da nossa sala e inclusive atrapalhou algumas gravações nossas. Então o que acontece? A Kelly, muito brilhantemente, tentou eliminar alguns ruídos, mas muita coisa a gente infelizmente do último programa a gente não conseguiu tirar. Então o que a gente fez com o nó? Resolveu mudar a sala de gravação. Então, para não perder o conteúdo que eu tinha gravado na outra sala, para vocês não poderem aproveitarem com qualidade, porque é até um lema do meu programa é a qualidade, é a informação através da qualificação, né? A gente resolveu manter o conteúdo, mas mudarmos o início, que é a minha autoapresentação, minha autodescrição, e o final, que é o desfecho do tema abordado, tá? Então, hoje eu não vou descrever agora a sala nova que a gente tá, no próximo episódio eu descrevo, mas eu vou descrever como eu estou vestida, tá? Porque hoje, a roupa que eu estou vestida hoje, e é proposital a roupa que eu estou com ela, faz parte do conteúdo do programa e vai ser muito esclarecedor. Então, hoje eu estou aqui com, no meu braço esquerdo está o meu relógio, como é de praxe, meu relógio que abre o vidrinho para eu poder ler as horas, meu relógio Braille. Eu tenho na minha mão esquerda também uma aliança, né, que eu sou casada. No meu braço direito eu estou com uma pulseira prateada. Eu estou com uns brincos, né, uns brincos de argolas. As argolas não são bem redondas, são argolas ovais. Acho que é isso que fala, é argola oval. Do lado são duas argolas em cada brinco, uma argola maior, prateada, e uma argola um pouquinho menor que fica dentro dessa argola maior. E essa argola menor, ela tem pedrinhas, né? E ela fica um pouco mais brilhante que a outra, que é um pouco maior.
Eu estou com um óculos preto e meu cabelo está repartido para o lado esquerdo, está solto. Eu tenho cabelo com luzes na altura dos ombros, ele está solto e repartido para o meu lado esquerdo. E para você que está me vendo, tá do lado direito. A minha camiseta é uma camiseta azul de manga curta, é uma camiseta estampada pela Sociedade Brasileira de Psicanálise Holística, SBPH, aqui onde eu fiz o meu curso de psicanálise. E se vocês tiverem interesse, depois a Kelly vai colocar aí o site da SBPH aí na descrição. Vocês entram para comprar, se quiserem comprar esse e outros modelos que a SBPH revende, tá? São muito bonitos, tem variedades, é muito legal. Depois acessa lá o link e para vocês verem outras opções de camiseta. Essa camiseta, então, como eu falei, ela é azul, um azul muito bonito, né? E ela tem estampado o rosto de uma psicanalista, uma das poucas psicanalistas mulheres, né? E o nome dela é Melanie Klein, e ela falou sobre a teoria da psicanálise infantil, que quem sabe mais para frente a gente possa vir a falar sobre ela, né? E ela tem uma frase muito enigmática, muito significativa, que nós vamos conversar sobre ela no nosso programa, no nosso tema de hoje, né? Então, a frase é: quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Hoje nós estamos no terceiro episódio falando sobre diagnóstico, né? E hoje eu quero abordar um pouquinho mais com vocês do outro lado do diagnóstico. No outro episódio eu tentei passar um pouco como é o diagnóstico a partir do profissional, do especialista, a determinação da característica que nós vamos adotar dali para frente. O seu filho nasceu com, sei lá, síndrome de Down. O seu filho está com notas baixas na escola. O seu pai, infelizmente, como aconteceu aí com os filhos do apresentador de televisão aqui no Brasil, né, o Fausto Silva, o Faustão, seu pai está com um problema cardíaco muito sério, né? Eu tentei falar um pouquinho de como é que um profissional passa o diagnóstico pra gente. E hoje eu vou falar do outro lado, que são as fases do diagnóstico para quem recebe um diagnóstico e para quem vai passar a conviver com esse mesmo diagnóstico. Então vamos lá? É um episódio que já está gravado e depois eu volto para finalizar, concluir e eu espero que você goste. Então, como que é o diagnóstico para quem vai, a partir dali, daquele momento que alguém definiu a situação, e é essa a explicação do dicionário, né? É a definição, é o conjunto de elementos que definem e caracterizam alguma coisa. Então, como que é para quem vai conviver dali para frente com aquele diagnóstico? Bom, existem algumas fases, né? A primeira delas é a negação, que é o choque. Você acabou de ouvir. Você tem uma doença grave. Ou seu filho vai ficar deficiente, como aconteceu comigo, com os meus pais, né? Seu filho vai ficar deficiente, sua filha vai ficar cega. E aí, o que a gente faz com isso? Né? Seu filho tem transtorno de espectro autista, seu filho é disléxico, tem dislexia, seu filho vai ficar deficiente. E aí? O que você faz com isso?
A primeira sensação que a gente vem realmente não, eu não aceito, eu não acredito, não pode ser, né? E aí você sair de lá, às vezes, muitas vezes chocado, você está errado, doutor, o senhor está errado, professor, o senhor não entende o meu filho, etc. É muito comum esse tipo de atitude e natural, porque é uma atitude humana, né? Depois dessa negação, e varia muito de pessoa para pessoa, essa negação pode durar dias, meses ou até anos. Existem situações, sim, de pessoas que não aceitam eternamente um diagnóstico, e o quanto isso pode atrasar e atrapalhar até mesmo o desenvolvimento da pessoa. Mas aí vem um segundo momento que também é muito comum, que é a aceitação. Poxa, não tem mais o que fazer. Então o que você vai fazer? Aceito que eu tenho um problema, que eu tenho um diagnóstico, mas eu vou buscar o tratamento. Então a segunda fase, após o diagnóstico, é a aceitação. Mas nessa aceitação não já está intrínseco ali as mudanças, mas a tentativa muitas vezes de tentar voltar ao anterior, tentar voltar ao que era antes. E nem sempre é possível, mas também é uma atitude humana. É muito comum na aceitação, assim que você aceita, sim, eu tenho um diagnóstico, mas eu não quero conviver com ele. Então o que você vai fazer? Não vai imediatamente procurar o tratamento, mas sim uma forma de anular aquele diagnóstico, aquela definição de situação, né? Você vai tentar, a gente, né, porque somos seres humanos, é natural isso acontecer, a gente fala assim, tá bom, vamos lá, por exemplo, o diagnóstico da deficiência, tá bom, ela tá deficiente, tá bom, ela vai ficar cega, então o que eu vou fazer? Eu vou procurar cirurgia, muitas pessoas vão procurar um apoio na religião, nos medicamentos, tratamentos, né? Uma forma de voltar, ou de cancelar, ou de suspender o progresso daquele diagnóstico, né? Então, também existem situações em que a pessoa, ao invés de falar assim, por exemplo, o término de um relacionamento. Poxa, vem lá o seu namorado, a sua namorada, o seu parceiro, o seu companheiro e fala, eu não quero mais namorar com você, né? Isso não deixa de ser um tipo de diagnóstico. Eu não quero mais ficar com você. Então, muitas vezes, qual é a nossa atitude? A nossa atitude é buscarmos uma forma de voltar atrás. Então, o que está acontecendo? Eu vou mudar, eu não vou mais agir assim, eu não vou ter mais ciúmes, eu amo você, eu quero que você fique comigo, volta pra mim, né? Às vezes tem tantas e tantas situações para reverter aquilo, né? Ou às vezes dependendo da situação, você tem até vontade de procurar outra pessoa, outro especialista, para confirmar o diagnóstico, principalmente no caso de doenças, de situações mais drásticas, como, sei lá, um câncer, um tumor, né? Até mesmo uma gravidez fora de época, como aconteceu com a minha amiga, que ela foi procurar outro médico para ver se era verdade, se ele não estava enganado, né? Então, assim, é comum essas fases da negação, não aceito, não quero, não foi minha escolha, ou tá bom, aconteceu, mas eu vou fazer de tudo para voltar ao que era antes. E a fase mais importante de tudo isso, não menos difícil e não menos, como que eu posso falar, não menos prolongada, que eu denominei como resiliência.
E depois de passarmos pela negação, depois de passarmos pela aceitação, que é a tentativa de voltarmos ao que era antes, é realmente a internalização de uma situação a ser trabalhada, onde nós, seres humanos, temos a capacidade de enfrentar, de conviver com as adversidades e superá-las, né? E dentro aqui do consultório, dentro da psicanálise, a resiliência é aquilo que a gente pode chamar de ressignificação. Olha que palavra bonita, né? O que significa e o que ressignifica, que é a possibilidade da gente ver o objeto, ver a situação com outro olhar e descobrir que aquela situação ela tem outras possibilidades. Então, puxando aqui um pouquinho para o caso, por exemplo, da deficiência visual, e é isso que eu vou abordar futuramente, não é? É assim, seu filho ficou deficiente, no caso mais próximo da minha vivência, sua filha vai ficar cega. E o que fazer com isso? Entendam, pessoas, meus queridos, que um diagnóstico desse não é o final da vida, não é a pior coisa do mundo. Entendo também que ninguém deseja, quando sabe de uma gravidez, quando descobre uma gravidez, queira que seu filho seja cego, seu filho nasça sem os braços, seu filho nasça com um lábio leporino, que são situações que podem acontecer durante a gravidez, lá dentro da barriga da mãe, né? Ou acontecer posteriormente num acidente, numa outra situação, alguém ficar cego depois de adulto, alguém ficar cego depois de nascer, alguém sofrer um acidente e por algum motivo ter que amputar uma perna, um braço. Ninguém deseja isso. Mas na medida em que isso acontece e que isso não pode ser revertido e que por isso eu não perdi a minha vida e eu continuo por aqui, podermos descobrir o outro lado, outra face da mesma situação. Então, para nós pessoas com deficiência visual, eu sei que é chocante, não é o que eu escolhi, não foi o que os meus pais escolheram para mim. E tenho certeza que sim, eles procuraram ajuda, é aquela fase que eu falei da aceitação, que eles procuraram outras ajudas, seja na religião, seja na medicina, cirurgia, tratamento disso, daquilo. Eu fui para Campinas com meus pais me levaram para Campinas, que na época era um centro oftalmológico muito bom, que tinha muita tecnologia da época para melhoria das doenças visuais, né, das perdas visuais, o Instituto Penile Bornier e assim tantos outros, e hoje tem muitas outras situações, mas existe um momento que não tem mais como a gente desistir e como a gente voltar atrás. E só nos resta descobrirmos as outras possibilidades. Então, o que os meus pais fizeram? Foram procurar uma escola para crianças cegas. Na verdade, meus pais não foram procurar só uma escola para alfabetização, para ensino de crianças cegas, como era o meu caso, mas eles queriam que eu estivesse junto com eles, sem me afastar, né? Porque as escolas, na ocasião, as escolas eram de internato. Bom, aí que eles conseguiram, explorando, e aí dentro da resiliência, dentro da compreensão de que eu não reverteria aquela situação da cegueira, mas que eu precisava continuar vivendo e convivendo com aquela cegueira, não é? E eles acabaram descobrindo que tinha uma escola onde eu podia estudar junto com alunos sem deficiência
e que eu poderia ter o atendimento especial para uma pessoa com deficiência visual. Então é aí que está a resiliência, a capacidade de você superar as adversidades. E aí vem bem o que está aqui na frase da minha blusa, né? Tem muito a ver, né? Eu falei que diagnóstico quer dizer, em outras palavras, vem lá do grego, né? Conhecimento. Então, assim, quem come do fruto do conhecimento sempre é expulso de algum paraíso. E quem escreveu isso foi Melanie Klein, né? Que é uma psicanalista mulher que falou sobre a psicanálise infantil. Então, assim, a gente tendo o conhecimento de uma determinada situação, né, seja ela muito comum ou seja ela pouco comum, o que nos acontece? Faz com que a gente se desloque, e aqui é um pouco drástico a expulsão, mas é a mudança, nada mais é do que o modificar a forma de atuação. Então, gente, continuando falando aí sobre os efeitos do recebimento de um diagnóstico na nossa vida, né? Então, falando sobre a mudança de atuação, sobre a modificação de atitude, até mesmo de ritmo de vida, né? O quanto é importante a frase aqui estampada na minha camiseta, né? O conhecimento, quem come do fruto do conhecimento, ser expulso de algum paraíso. O que isso quer dizer em outras palavras? Simplificando, né? A expulsão não é que simplesmente tirar você de lá e falar, sai daqui, não quero mais saber de você. Não. É querer dizer que quando a gente recebe um diagnóstico, sim, a gente se assusta, é humano, é natural, né? Até a gente questionar por que isso está acontecendo comigo. Será que eu mereço o que está acontecendo comigo? Eu não mereço, etc. A função de recebermos diagnósticos todos os dias, sei lá, coisa simples, o ônibus acabou de passar. Isso é um diagnóstico, né? O ônibus que eu ia pegar trabalho, já estou atrasada, acabou de passar. Parece que sempre quando eu chego no ponto, o meu ônibus acabou de passar. Não sei se isso acontece com vocês, né? Acabou de fechar a loja, eu precisava comprar uma coisa, faltava o último item lá para eu fazer a festinha lá do meu filho e a loja acabou de fechar e eu esqueci de comprar tal coisa, né? Não deixa de ser um diagnóstico, em menor proporção, mas né? Mas quando a gente recebe grandes diagnósticos, qual é a função? É tirar a gente da nossa zona de conforto. É uma prova que a natureza nos dá, exige da gente, para provar que nós somos capazes de transformar, de modificar e melhorar o mundo, ou pelo menos as coisas ao nosso redor, né? Então, estava vendo aí recentemente um apresentador aqui global de uma empresa, né, uma emissora nacional muito famosa, muito grande, muito assistida, muito acessada, que é a TV Globo. E eu estou explicando isso porque eu sei de pessoas que não moram no Brasil, então não vão entender o que eu estou falando. Então, só justificando e explicando, né? O Thiago Leifert, que apresenta aí Big Brother, fez outros programas também na Globo. E ele tem uma filhinha que fez 2 anos recentemente e ela é cega, ela tem uma deficiência visual grave. E o que isso aconteceu? Olha que legal, né? Esse diagnóstico, essa notícia, e foi o próprio Thiago que diz que foi ele que percebeu que ela tinha uma deficiência visual, porque ele via que o olho dela era esbranquiçado e a mulher dele achou que era bobagem da parte dele e ele questionou e levaram ao médico e o médico descobriu que ela tinha um retinoblastoma, né, que é um câncer ocular muito grave e muito perigoso e muito comum também, que é difícil de ser diagnosticado
e que, se for diagnosticado a tempo, pode ter algumas melhorias ou até uma diminuição aí de consequências, de sequelas, ou seja, um prognóstico bom. Bom, eu tô falando tudo isso para quê? Para falar que o Thiago Laffer, o que ele fez com aquele diagnóstico, com um nó do diagnóstico de que a filha dele tem uma deficiência visual grave. Ele recentemente promoveu aqui no Brasil uma campanha de avaliação ocular para crianças de 0 a 5 anos, né? Nos shoppings, grandes shoppings de grandes cidades do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Grandes estados do Brasil. Olha que legal, né? Ele transformou o nó dele, né? De uma certa forma de ajudar outras pessoas que podem levar seus filhos e fazerem um diagnóstico precoce de forma voluntária, médicos voluntários. Olha que legal, ele saiu da zona de conforto dele e ao mesmo tempo transformou e está levando outras pessoas a serem ajudadas. Então é para isso que serve um diagnóstico. Não para que a gente tenha medo dele, né? Para que a gente vá buscar informações como esse rapaz fez a respeito da doença ocular da filha dele, né? Temos um outro exemplo também aqui no Brasil, que é o Marcos Mion, também, que tem um filho com espectro autista, e ele lançou uma lei denominada com o nome do filho dele, que é o Romeu Mion, né? Lei Romeu Mion. Então, assim, são pessoas que estão fazendo de seus nós uma produção. Eles foram, sim, expulsos de um paraíso, ou seja, eles saíram da comodidade, eles saíram da zona de conforto, eles saíram do comum, eles saíram da mesmice, né? É tão comum pessoas terem filhos, quantas e quantas pessoas têm filhos, né? E o que eles fizeram com o diagnóstico de seus filhos? Produziram melhorias e produziram modificações ao seu redor e estão ajudando outras pessoas. E é isso que a gente tem que fazer com os nós, fazer com que eles nos tirem da zona de conforto. E por isso devemos conhecê-los, sim, estudarmos a respeito, saber quais são as possibilidades, porque o limite todo mundo já sabe, né? No meu caso em particular, no caso da filha do Thiago Laffer, é não enxergar. E daí? Então é isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. Quero novamente agradecer aí aos comentários, quero agradecer os compartilhamentos, quero que vocês continuem compartilhando, curtindo. Para quem não enxerga, vai estar escrito a palavra gostei, eu espero que você clique em cima do gostei. E tem também a palavra não gostei. E para quem enxerga, tem uma mãozinha assim com um dedinho positivo, que é o joinha, né? Que seria o gostei, e tem o dislike, que é o não gostei também. Mas eu desejo muito que vocês cliquem em cima do gostei, por favor, tá bom? Peço desculpas pelos ruídos dos programas anteriores, mas a gente está transformando, está saindo da nossa zona de conforto e estamos tentando transformar e melhorar para que cada vez mais vocês estejam aqui com a gente. E eu espero vocês aqui no nosso canal Nós a Diferença e no nosso programa. Beijo!